Existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro do Bitcoin neste exato momento, e quase ninguém está prestando atenção, mas o resultado dela pode definir se o Bitcoin vai continuar sendo livre e descentralizado ou se será usado como uma arma contra os seus próprios usuários. Parece exagero? Não é. E fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar como uma simples mudança de bytes pode abrir caminho para governos do mundo inteiro justificarem a perseguição contra quem roda o Bitcoin no computador. De um lado está o Bitcoin Core, que sempre foi a implementação oficial da rede, a mais usada, a que dita o padrão. E do outro lado está o Bitcoin Knots, uma versão mais rígida, menos conhecida, mas que vem crescendo muito rápido. O que está em jogo aqui não é só uma atualização técnica, é uma questão que pode definir se você, que acredita na liberdade do Bitcoin, vai continuar podendo rodar sua própria cópia da blockchain sem medo de se tornar alvo de processos criminais. E o caminho que a gente vai seguir aqui é muito claro. Primeiro você vai entender o que significa rodar a blockchain no seu computador. Depois nós vamos abrir a caixa preta sobre a batalha entre esses dois grupos de desenvolvedores. E por fim eu vou te mostrar por que essa discussão pode ser o estopim de uma guerra regulatória mundial contra o Bitcoin. Então me acompanhe até o final, porque esse é o assunto mais importante para o Bitcoin desde 2015, na guerra do tamanho dos blocos. Primeiro de tudo, rodar a blockchain. Muita gente fala disso, mas pouca gente entende de verdade o que significa. Não é apenas minerar, não é validar transações. Rodar um nó completo significa armazenar no seu computador absolutamente todo o histórico da rede do Bitcoin. Cada transação, cada bloco, cada byte que já foi gravado no Bitcoin desde 2019 até hoje. É como se você tivesse uma cópia integral da história do dinheiro mais existente do mundo. E isso te dá independência total. Você não precisa confiar em bancos, corretoras ou empresas. Você mesmo verifica as regras, você mesmo valida o que é ou não é Bitcoin. E essa, pessoal, é a origem do Bitcoin, é a gênese dele. Não é preciso uma instituição central para dar vida ao Bitcoin. Pelo contrário, milhares de pessoas rodam o Bitcoin no computador e fazem ele acontecer. Mas junto com esse poder vem uma consequência. Tudo que entrar na blockchain, você armazena. Não só transferências de valor, mas também qualquer informação adicional que alguém consiga inserir dentro de uma transação. Porque sim, é possível escrever mensagens em transações. Na primeira operação da história do Bitcoin, por exemplo, o Satoshi Nakamoto escreveu a manchete do jornal The Times do dia. Esse é um print do bloco Gênesis, primeiro bloco minerado. Já no bloco número 666.666, o minerador inseriu um versículo da Bíblia. Só que atualmente, apenas mensagens muito pequenas elas podem ser armazenadas. E é exatamente aqui que começa a batalha que quase ninguém está enxergando. O que deve ou não deve ser permitido circular dentro de uma transação? Essa é a pergunta central. O Bitcoin Core, na sua versão 30, decidiu abrir mais espaço para dados. Já o Bitcoin Knots, por outro lado, quer manter limites mais rígidos. E isso que parece apenas um detalhe técnico pode mudar completamente o futuro do ativo. A versão 30 do Bitcoin Core traz uma mudança importante. Ele amplia o limite de bytes que podem ser inseridos numa transação, que hoje é cerca de 80 bytes, para até 100 mil bytes. É como sair de um post-it para um livro inteiro. E na prática, isso significa que dentro do Bitcoin você poderia inserir documentos inteiros, imagens e até mesmo arquivos completos se você quebrar em diferentes transações. A justificativa dos desenvolvedores dessa versão do Core ela é muito simples. Eles dizem o seguinte: isso já acontece por caminhos alternativos. Então é melhor criar uma forma limpa de registrar esses dados, em vez das gambiarras que deixam lixo na rede. Só que ao abrir essa porta, pessoal, um problema gigantesco se revela. Se o Bitcoin aceitar mais dados, o que impede que alguém mal intencionado registre conteúdos criminosos na rede, como conteúdo de abuso infantil, por exemplo? Esse é o maior risco, o armazenamento de conteúdo criminoso na rede. Lembre-se, se isso acontecer, cada pessoa que roda um nó completo vai ter cópias desses arquivos no próprio computador. De repente, governos ao redor do mundo inteiro teriam uma narrativa pronta. Rodar Bitcoin significa armazenar conteúdo ilegal. E isso pode justificar banimentos, prisões, perseguições e até criminalização de toda uma comunidade que hoje luta justamente por liberdade. Algumas pessoas vêm na contramão desse argumento, dizendo que a rede já armazena conteúdos desse tipo. Só que tem um ponto muito importante que elas ignoram. Hoje o Bitcoin é incapaz de armazenar uma imagem. Ponto final. Elas argumentam que as pessoas podem inserir códigos que, se forem reinterpretados, podem virar uma imagem criminosa. Por exemplo, você viu a mensagem do primeiro bloco ali do Satoshi Nakamoto, mas ela não foi escrita daquela forma, com as letras corretas como a gente pode ler, pronta para ser lida.
Ela, na verdade, é um código como esse que você está vendo agora na tela. O próprio programa do Bitcoin tem uma função que me permite decodificar todo esse código e chegar na mensagem do The Times. Só que se eu usar outros programas, ou até criar meu próprio programa de reinterpretação, é claro que eu posso reinterpretar esse código como se ele fosse outra coisa, como se fosse, por exemplo, um conteúdo ilegal. Só que eu posso fazer isso com qualquer coisa no mundo virtual. Eu posso reinterpretar o título desse vídeo como se ele fosse um conteúdo ilegal, por exemplo. Essa é a diferença crucial entre a rede do Bitcoin armazenar códigos que podem ser reinterpretados como conteúdos de abuso infantil e ela passar a, de fato, armazenar imagens de abuso infantil. São coisas completamente diferentes. E é nesse cenário que surge o Bitcoin Notes. E antes de explicar como o Notes está batalhando contra a versão 30 do Bitcoin Core, eu preciso lembrar você que se interessa por criptoativos e proteção patrimonial, que aqui na descrição nós temos o link do WhatsApp dos nossos consultores, que estão prontos para te atender, explicar como funciona o nosso trabalho e entender como nós podemos te ajudar a conquistar seus objetivos financeiros. Então fica o convite aqui para conferir os links na descrição. Agora voltando, o Notes segue na direção oposta. Ele restringe ainda mais o espaço para dados arbitrários, mantém filtros para as transações que não envolvem dinheiro, né, as transações não monetárias, e adota políticas que desincentivam o uso da blockchain para qualquer coisa que não seja literalmente transacionar bitcoins. A filosofia é muito clara. O Bitcoin é uma moeda, não é um mural de mensagens ou depósito de arquivos. Essa postura reduz o spam, preserva o espaço da rede e, principalmente, impede que alguém use a blockchain como repositório de material ilícito. E isso não é só teoria. Nos últimos meses, a adoção do Notes vem crescendo, justamente porque muitos operadores de nós estão preocupados com as consequências legais. Eles entendem que rodar o Bitcoin não pode se transformar em um risco jurídico de carregar no HD algo que pode levar à cadeia. Agora, você entende a gravidade da situação. Se o Core 30 abre a porta para mais dados, abre também a porta para que a blockchain seja usada como arma contra seus próprios usuários. Se o Notes limita e protege, pode restringir também usos legítimos e inovações que dependem de dados extras. Então, no fundo, nós estamos diante de um dilema: liberdade total ou proteção contra abusos? Esse é o clímax da nossa discussão. E a verdade é que o Bitcoin nunca foi só tecnologia. Ele sempre foi política, filosofia, disputa de visões de mundo. Aumentar ou não aumentar o número de bytes pode parecer um detalhe técnico, mas na prática pode ser o que define se governos vão permitir a continuidade da tecnologia ou se vai ser uma justificativa para criminalizar a rede. O ponto mais importante é que o poder do Bitcoin está em não depender de um centro. É na descentralização que está a força. É no debate livre que surgem as melhorias e as soluções. O Bitcoin já sobreviveu a muitas guerras internas, como o debate do tamanho dos blocos em 2017, e sempre saiu mais forte. E essa pode ser mais uma batalha nesse caminho. Se você quer continuar acompanhando as batalhas invisíveis que moldam o futuro do Bitcoin, inscreva-se agora no canal. Aqui você não recebe só notícias de preço ou manchetes, mas o contexto que ninguém está mostrando. E eu quero ouvir você. Qual o caminho mais importante para o futuro do Bitcoin, na sua opinião? Dar liberdade total para usos variados ou restringir e proteger a rede contra abusos? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque é desse debate aberto, com vozes diferentes, que nasce a verdadeira descentralização. Obrigado pela sua companhia até aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!